Vamos falar um pouquinho da Bíblia. Salmo 140, ele diz assim: livra-me, Senhor, do homem mau. Livra-me, Senhor, do homem, do homem, do homem perverso. Guarda-me do homem e livra-me do homem mau. Nós vemos que aqui a Bíblia nos pede, o salmista, quando ele pedia a Deus para guardar do homem mau, do homem violento, do homem sanguinário, do homem que pratica iniquidade, e ele fazia uma oração a Deus. O importante é que nós estejamos guardados na grande e potente mão do Senhor. Quando nós caminhamos lá para Timóteo, 2 Timóteo 3, nós vemos que há uma proclamação ali muito grande, né, de Paulo. Quando Paulo ele fala no homem transgressores, dos homens que só pensa em si próprio, que só pensa nas iniquidades, só pensa em fazer maldade, o homem que só pensa em si, a pessoa que só pensa em sua própria pessoa. São aquelas pessoas que acham que o mundo não existe mais ninguém, só eles existem. Portanto, o salmista Davi diz, ele fala com grande clareza: livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me, Senhor, do homem violento. Então, hoje nós vemos que a violência, ela está de modo geral em tudo. Hoje as pessoas perderam o amor, hoje as pessoas perderam a paz, hoje as pessoas perderam a confraternização de um com os outros. Se perdeu as coisas mais importantes dessa vida, que é o amor ao próximo. Quando Jesus ele fala, errai por não conhecer as Escrituras, isso é muito importante nós entender. Se nós conhecemos esse livro maravilhoso, nós não erramos tanto. E mais uma vez ele fala, examinai as Escrituras, que ela me testifica. Quando nós lemos o Salmo 140, se nós lemos o Salmo inteiro, aqui eu li o primeiro versículo, nós vamos ver que Deus ele tem uma proteção muito grande ao homem que ele ama e à mulher que ele ama, e às crianças. Porque nós vemos que nos dias de hoje há algo tão ruim, o maligno atacando de uma maneira grande, que as pessoas perderam a noção do que ele pode acontecer com ele próprio. Quando Jesus disse a Pedro, Pedro, recolhe a sua espada sobre a bainha, que com o ferro fere, com ele mesmo é ferido. Às vezes as pessoas começam a ferir a outras pessoas de forma até ruim, sem saber que aquela semente ruim que ele está plantando vai se tornar ele próprio. Aquela semente maldosa que ele está plantando, depois vai retornar para ele. Porque se com ferro fere, com ele mesmo é ferido, é da maneira que nós fazemos com uma outra pessoa, nós vamos fazer retomar para nós de volta. Mas na hora que nós faz o bem às pessoas, nós levanta e pensa nas pessoas e fazemos o bem para aquelas pessoas, esse mal não tornará para nós. Por que ele não torna? Porque vai tornar para você o bem. Você fez o bem. Né? E agrada muito os olhos de Deus. Mas quando se faz o mal, nós vemos que quando nós passeia na Bíblia, vemos todo o Velho Testamento, nós vemos, esse errou porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aquele errou porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aquele ali errou porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, portanto, nós vemos que não adianta
nós queremos plantar uma semente que não é a do Pai Celestial, que é a semente da maldade. A semente da maldade, ela cabe o inimigo das nossas almas. Então, o que acontece? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A luta nós temos, porque ninguém nesse mundo vai viver sem luta. Porque as lutas é todos os passos da nossa vida, mas quando as lutas chegam, chega uma grande vitória. Portanto, é importante plantar uma boa semente nos pés do Senhor da glória. Portanto, nós sabemos que quando aqui o salmista diz, livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me, Senhor, do homem violento, livra-me do homem sanguinário. Veja que aqui, já na época de Davi, já existia tudo isso. Mas ele sempre estava em oração com Deus, falando com o Pai, conectado com Deus. E o que é importante é isso, é nós estarmos conectados com Deus. Nós sabemos que nós temos uma vida passageira, mas o importante é que nós pense no que está esperando nós do outro lado dessa vida. O importante é nós zelarmos, combater um bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, assim que nem o apóstolo Paulo nos diz. Portanto, nós combatendo um bom combate, nós vivendo sempre com Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos ter grande esperança em nossa vida. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é vida eterna. A nossa esperança é salvação. A nossa esperança é vitória. A nossa esperança é encontrar com Cristo. Portanto, quando ele disse, aos bodes colocarei a minha esquerda e as ovelhas à minha direita. Mas por quê? Porque quando eu estive nu, me vestiste. Quando eu estive com fome, me deste de comer. Quando eu estive com sede, me deste de beber. Quando eu fui estrangeiro, me hospedaste. Quando eu estava na prisão, fosse me ver. E quando eu estava doente, me visitaste. Nós vemos que isso é importante, né? Cabe muito na nossa presença com o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem essa realidade. Portanto, que está na nossa esquerda, ele disse, Senhor, mas quando te viu com fome, não fizemos isso. Ele disse, aqueles que não faz aos meus pequeninos, a mim não farão. Nós vemos que há uma grande diferença aí entre um e outro, entre o que está à direita de Deus e o que está à esquerda de Deus. Aí Jesus vira para ele e disse, apartai vós de mim, malditos, que praticai iniquidade. Então nós vemos que o homem violento, o homem sanguinário, o homem que pratica o mal, pratica a maldade, ele vai estar à esquerda de Deus, e isso é perigoso e é ruim. Portanto, nós temos que pensar nas coisas melhores para poder nós encontrar com o nosso Mestre, com o nosso Deus, com as mãos seguras, né? Só nós não podemos encontrar com Ele com as mãos vazias, né? Porque nós temos que ganhar alma para eles, nós temos que trabalhar ensinando e explicando o Evangelho. Por quê? Porque ele disse, aqueles que crê e for batizado serão salvos, mas os que não crê já serão condenados. Então, é uma meta que tem Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, né? Quando ele decide pregar o Evangelho a toda criatura, é a nossa obrigação, é pregar o Evangelho a todos, é falar para o homem mau, para o homem violento, para o sanguinário, para aquele que não pensa na vida, para aquele que não tem amor ao próximo, para aquele que não faz as coisas corretas perante os olhos de Deus. O importante é nós falar deles de Jesus Cristo, é falar da glória de Deus. E o resto é com ele. Se não der ouvido, se não ouvir aquilo que foi falado, então nós não teremos culpa de, se algo errado acontecer com ele, quando ele tiver o encontro com Cristo. Quando as pessoas tiverem seu encontro com o dono do mundo, porque todos nós encontraremos com ele. Mas não adianta nós achar que nós não vai se encontrar com ele, porque nós vamos. Porque vai haver o julgamento, vai haver o grande julgamento naquele grande dia, aonde Deus vai julgar o seu povo e o próprio Jesus Cristo vai estar ali para julgar. Portanto, ele disse, os bodes à minha esquerda e as ovelhas à minha direita. Portanto, lute para ser uma ovelha do Senhor da glória, se afastando do mal, saindo das coisas erradas, combatendo um bom combate,
mesmo que você termine a sua carreira, mas guarde a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos. Que Deus abençoe a todos vocês com as bênçãos de Deus. Que Deus ilumine o seu dia a dia, a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho muito. Que Deus proteja o seu emprego. Que Jesus possa multiplicar o seu salário, multiplicar as suas bênçãos, suas vitórias, sua e de toda a sua família. Que Deus abençoe nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, que é o futuro dessa nação brasileira, que necessita de você, jovem, que necessita dessa juventude brasileira. Que Deus abençoe a todos. E um feliz aniversário aos aniversariantes hoje. Aquele que estiver enfermo, receba a cura, receba a libertação, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço do vovô Romão para todos. Que Deus abençoe.